Olá, contador. Olá, contadora. Olá, contabilista. Mais uma vez, estamos aqui com mais um episódio da Voz da Contabilidade. E hoje é um dia muito especial, que nós temos que agradecer, evidentemente, o nosso patrocinador master, que é a Iungo, o PABX Anuvo Iungo, a marca oficial de PABX do mercado contábil. E falando em Iungo, Iungo significa em latim, muita gente pergunta, o que significa Iungo? Chegaram até a pensar, porque o Cristiano é japonês, enfim, chegaram até a pensar se era chinês, alguma coisa assim, mas na verdade é uma palavra em latim que significa conectar, né? Então, a marca Iungo, ela foi registrada, inclusive dizendo o porquê desse registro, o que significa a palavra Iungo. E, claro, nós estamos falando de marcas e patentes. Esse registro tem que ser feito, as empresas, né, têm que registrar o seu nome, a sua identidade, para que possa atuar no mercado. E nada melhor do que alguém como a Luísa Caldas, da Unielas, para poder falar sobre registro de marcas e patentes. Então, com grande prazer, a gente recebe aqui hoje Luísa Caldas. Ai, muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar com esse público, né? Que a gente ama tanto e que a gente tem tanta consideração, que são os contadores e as contadoras. E vamos aqui bater um papo, esclarecer todas as dúvidas. Legal, é isso. E para que a gente possa falar um pouco, acho que é sempre vamos falar de história, né? Eu estou há 30 anos aí no mercado contábil, Uhum, é mais ou menos 30 anos, vamos falar que é 30, né? sim. E você também está há bastante tempo. Uhum. Como é que você entrou nesse mercado de marcas e patentes? Porque assim, não é muito comum, né? A pessoa fala assim, eu acordei, eu falei assim, eu vou sonhar que quando eu crescer, Vou fazer eu uma vou trabalhar com faculdade. marcas e patentes. Muito bem, Adriano. O que que acontece? A lei de marcas e patentes no Brasil, ela veio em 96. Ela é relativamente nova se a gente comparar com a mesma Sim, lei em qualquer lugar do mundo, né? Em 96. Quando eu entrei nesse mercado, eu entrei em 98. Para mim também era uma coisa completamente nova, assim, eu tinha conhecimento quase zero, né? Eu já era administradora, enfim, trabalhei com empresas, já trabalhava com empresas, entendia o dia a dia das empresas, então casou muito esse interesse de propriedade intelectual. E, logicamente, como toda lei, no começo é realmente tem que aprender, tem um que estudar, tem que, né? desafio, exatamente, é um desafio, porque a gente vai se adaptando com a lei e o mercado vai se adaptando, e nós, como profissionais, precisamos, logicamente, estudar muito e acabar errando muito e acertando muito, né? Então, eu acabei entrando em 98, de 98 para 99, já são aí 25 anos que a gente tem, né, de profissão, né? E como a gente conseguiu acompanhar a lei praticamente desde bebê mesmo, desde o nascimento, a gente consegue ter essa experiência mesmo de como funciona a propriedade intelectual, como que o mercado reagiu a isso, quais as estratégias para cada empresa utilizando a propriedade intelectual. E se a gente for fazer aí que uma retrospectiva, né? A gente que tem mais de 40 anos, Um pouquinho. a gente consegue entender muito bem como é, essa inovação no Brasil todo cresceu da lei de propriedade intelectual para cá, desses 25 anos para cá. O Brasil ele cresceu muito mais, tanto tecnologicamente quanto de inovações, do que de 98 para trás. Então, isso não é coincidência, é porque realmente acabou havendo um incentivo à inovação. E hoje as pessoas se importam mais com isso, né? Antigamente ninguém se importava muito. Eu me lembro que a gente estava na Contimática uma época e o domínio para a internet, né? O domínio para a internet, Uhum, a gente estava começando a falar sobre isso, falou, vai que alguém pega o domínio Contimática, né? Esse tipo de sim, coisa, enfim. sim. E eu me lembro que na época um monte de gente foi lá e colocou lá xuxa.com.br, né? Colocou, enfim, um monte de nome, Sim, pelé.com.br, sim, enfim. E as sim. pessoas tiveram que pagar para devolver É o verdade, domínio. verdade. Isso está falando de domínio de internet. Exatamente. Marca, então, deve ter acontecido muito isso, Ah, né? muito, muito, Porque as muito, pessoas não tinham Adriano. É, montava a empresa, mas a marca, é. O que que acontece? Até hoje a gente ainda não tem o número ideal de registros de marca, viu? Pela importância
que se tem, a questão de ter propriedade sobre a sua marca, ainda não tem a quantidade ideal. Então, a gente trabalha muito, por isso que nós trabalhamos muito em cima da informação, em cima de influenciadores, principalmente influenciadores de fato genuínos, que são os contadores para as empresas, né? Então, o que que acontecia lá atrás? Quando a gente não tinha a questão das redes sociais, a gente não tinha Reclame Aqui, a gente não tinha Facebook, Instagram, a gente não tinha nada disso, as pessoas viviam assim, meio que uma zona de conforto. Então, por exemplo, se eu tinha uma imobiliária em São Paulo e de repente tinha uma outra imobiliária no Rio de Janeiro com a mesma marca, uma não sabia da outra. E uma demorava muito tempo para ter conhecimento da outra, porque são negócios locais. A partir do momento que a gente tem as redes sociais, não existe mais Não existe mais fronteiras. fronteiras, Não né? existe mais São Paulo, Rio, não existe Curitiba e Natal, nada disso. Então, a reputação da marca, ela precisa ser preservada. Então, mesmo que acontecesse alguma coisa com a marca lá no Rio de Janeiro, alguma coisa ruim, enfim, só ia repercutir lá. Agora não, agora quando acontece alguma coisa com uma determinada marca, ela repercute pelo Brasil todo e com uma facilidade muito Velocidade, né? grande. E aí, olha o problema disso. Se nós trabalhamos como empresários, trabalhamos em cima da nossa reputação, e é a nossa reputação que nos traz mais clientes, que nos traz mais trabalho, quando a gente perde essa reputação por culpa do outro, porque o outro com a mesma marca que a minha fez um trabalho ruim e todo mundo ficou sabendo e as pessoas começam a achar que a minha marca é a mesma, a gente é filial, enfim, eu acabo sofrendo com isso simplesmente por eu não ter feito o registro da marca, tá? Então, hoje a gente tem um número infinitamente maior do que há 15 anos atrás, isso sem dúvida. Mas a gente ainda precisa educar o mercado que, se você tem a sua reputação, se você tem seu nome a zelar, você necessariamente tem que ter o seu registro de marca. Senão, você vai estar zelando pelo nome de outro. E aí, meu amigo, depois para resgatar é mais difícil. Depois até explicar que focinho de porco não é tomada, É né? mais difícil, né? Então, a melhor coisa é tomar propriedade do que é seu. Perfeito. Como é que se deu? Você falou que com certeza sempre foi e sempre será os maiores influenciadores que a gente pode ter é o contador, Sim, né? Porque o contador, ele indiretamente, para nós, ele está representando diversas empresas, é né? verdade. Diversas empresas. Você pega, sei lá, um grupo de 100 contadores, Uhum, cada um com 100 clientes, nós estamos falando aí, né, de mais de quase 10 mil aí empresas exato, que você pode trabalhar, marcas e patentes, enfim. Mas exato. como é que se deu essa aproximação com o mercado contábil lá atrás? Daqui a pouco a gente fala, Uhum, né, da segunda fase, sim. né, da fase 2 do game. Sim, o que que acontece, Adriano? Quando você vai para o mercado trabalhar um determinado serviço, um determinado produto, dependendo do produto ou do serviço, fica muito fácil do mercado entender. Então, quando eu falo que eu sou contadora, as pessoas entendem que eu sou contadora. Não sou. Quando eu falo que eu sou médica, as pessoas entendem. Quando eu falo que sou advogada, as pessoas entendem. Agora, quando você fala que trabalha com propriedade intelectual, difícil, né? Difícil. E isso eu tô falando hoje que as pessoas têm mais entendimento. Você imagina lá em 99, fala que você é um profissional de propriedade intelectual. Então era muito difícil ter essa comunicação direta com o empresário. Era muito, existia ali um bloqueio muito grande de entendimento de fato. E quem quebrava esse entendimento e quem tinha mais entendimento a respeito que poderia quebrar essa barreira? O contador, né? Porque é o contador que realmente entende do negócio do cliente, entende das necessidades que uma empresa precisa. Isso sem dúvida nenhuma, isso aí é uma coisa que para mim é totalmente verdadeiro. Então, por ele entender quais são as necessidades da empresa, a gente começou a ter uma proximidade maior. Então, nós tivemos muito evento, né? Participamos muitas vezes juntos, Muitos inclusive eventos. eventos dos sindicatos de contabilistas, SESCOM, CRC e assim por diante,
para que a gente tivesse essa proximidade maior com os contadores, porque ele tem esse entendimento muito amplo a respeito de propriedade Ou seja, ele intelectual. sabe a necessidade do cliente. Ele sabe a Mesmo antes necessidade de do o cliente cliente, saber que existe essa necessidade. exatamente, e ele sabe exatamente quais tipos de prejuízos pode acarretar para o cliente dele caso o cliente dele perca a marca. Então ele acabou sendo um influencer de fato, mesmo naquela época que não existia, Ninguém não se se falava falava disso. influencer, ele já era um influencer já genuíno. Por quê? Porque ele conversava com o cliente, ele traduzia para o cliente de uma forma simples da necessidade, e quando o cliente vinha para nós, ele já sabia da necessidade. Então, a gente ficava mais com a parte técnica, de explicar como é até hoje, explicar o processo, de atender cliente por cliente, porque mesmo a gente tendo uma lei muito boa aqui no Brasil, cada caso é um caso, a gente tem que utilizar muito de jurisprudências, enfim, né? Então, mas aí por isso o contador acabou sendo tão congruente com o nosso trabalho, porque muitos contadores parceiros, inclusive os nossos, já impediram que muitos clientes tivessem prejuízos justamente por ter essa intermediação. Bom, aí você ficou de 98, 99 ali. Quanto tempo que eu me lembro, a gente participava desses eventos, né? É verdade. Aliás, na mesma semana, às vezes tinha 4, 5 eventos. É isso mesmo. A gente estava, uma hora a gente estava em Sorocaba, outra hora a gente estava em São De Roque, outra hora estava em manhã, de Campinas, manhã em outra hora a um, gente de tarde estava no em outro. Dayatuba, enfim. Aham, Então a gente realmente era uma atividade muito intensa, né? sim, Naquela época, porque estava todo mundo começando, ok, né? é verdade. E aí eu me lembro que você trabalhava numa empresa, É né? verdade, isso mesmo. Você trabalhava numa empresa. Isso, E eu sei que o game virou, né? A segunda fase do game, é isso mesmo. você resolveu empreender, É isso mesmo. né? E aí Exato. montar justamente a Unielas. É isso. Aliás, você registrou a marca Unielas? Não? Claro, foi a primeira registrada, inclusive. Então, quanto tempo você ficou como colaboradora de uma empresa, enfim, e Sim, quando nasceu a Unielas? sim, é muito interessante da gente falar do empreendedor, né? As pessoas têm uma noção que empreendedor é aquele que tem o negócio próprio. Não Não. necessariamente, né? Eu vejo você claramente como um empreendedor. Isso sem dúvida nenhuma. Talvez até muito mais criativo do que muito empreendedor. E eu sempre tive essa pegada empreendedora. Então eu trabalhava durante o dia e tinha evento à noite, eu ia à noite. Ia terminar meia-noite, não tem problema. Os contadores estavam lá, a gente vai fazer network, é isso que a gente fazia. Exato. Então, essa veia empreendedora, ela sempre esteve em mim. É que eu não tinha noção de, assim, para mim isso era muito normal, muito natural, né? E a Unielas, ela veio, eu já estava mais madura, eu já tinha trabalhado já 15 anos no mercado, já tinha bastante network, já tinha bastante conhecimento técnico também. E aí a Unielas, ela veio em 2014. Ela surgiu em 2014. 2014, exatamente 10 anos. Fizemos a festa de 10 anos. Você foi Eu lá na acho que eu nossa fui lá, festa de hein? 10 anos, muito boa, né, inclusive. Excelente festa. E a Unielas, ela já veio já com um conceito diferente, um conceito de dar uma atenção mais exclusiva, uma atenção mais pujante para cada cliente, né? Não entender que o cliente é apenas um número, mas que o cliente ele tem uma história, que ele tem uma marca, e quando ele chega naquela marca, ele tem toda uma trajetória por É trás uma disso. história, né? Exatamente. Então a gente tem que tratar cada marca com muito respeito, com muito carinho e com muito respeito. E aí a Unielas veio já com esse conceito já de mercado, já com esse carinho, com essa atenção de entender que o empresário ele não entende de propriedade intelectual, que é normal, não é um assunto que está assim à disposição com tanta facilidade, e que cada cliente precisa sim ser atendido e ter essa explicação passo a passo de forma personalizada. Então a Unielas já veio com esse conceito. E aí, nesses 10 anos, já ganhamos 3 prêmios, já ganhamos 5 prêmios de excelência em gestão, de excelência em atendimento, enfim. Hoje é a maior empresa do Grande ABC e a gente atende clientes do Brasil todo, assim. Então, é muito interessante. E aí, antes que você pergunte por que Unielas, Por que Unielas? a marca Unielas veio justamente porque a empresa inteira é composta por mulheres. Inteira. Você sabe que eu fui lá, aliás, mais de uma vez, evidentemente.
E realmente, só tem mulher trabalhando lá. Sim, desde o financeiro lá, desde o atendimento, das Até a cadelinha lá, tem uma parcerias. cadelinha lá que fica passeando Tem, lá, ela é menina. tem uma cachorrinha lá, uma Shih Tzu, que já está lá com a gente há 7 anos. Então, assim, essa sensibilidade, esse cuidado e esse carinho que é inerente à mulher de uma forma Acho que nata, vamos a combinar, gente a mulher transformou isso num negócio. A não tem gente, um olhar mais. é, Eu sempre falei, né? O homem ele tem uma visão mais aberta, assim, no sentido de. Ele não consegue enxergar, às vezes, o que está na frente e aqui, tá né? tudo bem, tá tudo certo, a gente se Não complementa. consegue ali. Agora a mulher não, é mais focada, ela foca ali, ela tá acontecendo tudo, ela tá vendo tudo que tá acontecendo, mas ela tá, naquele momento, ela Sim, tá focada naquilo. sim, A gente não, a gente fica ali assim, ó. e tá tudo certo, a gente se complementa. O que acontece é que, como é um assunto tão específico, ele é um assunto e que precisa de um cuidado para cada cliente, nós pegamos essas características das mulheres e fizemos disso um negócio. E aí, o que que acontece? Nós temos um feedback lá de mais de 500 avaliações no Google, lá de clientes, que eles falam que escolhem a Unielas justamente por isso, porque muitas vezes o cliente vem de outras empresas, mas vem até nós e acaba trazendo para nós porque é a primeira vez que ele tem um entendimento mais claro do que é a propriedade intelectual, o que é um registro de marca, o que é um registro de patente, o que é um registro de software, e o que de fato é importante para ele, o que ele precisa fazer, o que não precisa fazer e de que forma que ele pode utilizar aquela propriedade intelectual, logicamente, a favor dos negócios dele. Ah, legal. E a Unielas abandonou o contador? Oi, A desculpa? Unielas abandonou os contadores, não? Como assim abandonou os contadores? Imagina! De jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje a Continua gente como tem mais parceiro. de 1.000 parceiros Mais de cadastrados 1.000 lá, parceiros entre cadastrados. contadores, advogados, publicitários, mas a gente ainda tem muitos Muitos contadores que contadores. trabalham conosco, né? Assim, é muito interessante que os contadores que trabalham com a Unielas, eles são extremamente cuidadosos, tanto com os clientes já que eles têm, quanto com os clientes que vão chegar. Então, quando um cliente chega novo na Já na abertura de uma contabilidade, empresa, na abertura, já com dentro do aquele sonho, checklist já tá, sabe? Unielas. É exatamente aí dentro do checklist, o contador, antes de abrir a empresa com aquele nome que aquele novo cliente quer colocar, ele tem o cuidado de falar para o cliente: ó, só um minuto, vamos fazer uma pesquisa de marca, verificar se essa marca aí já não tem dono no Brasil, enfim, porque senão você vai constituir a empresa, vai investir forte na empresa e daqui a pouco você é notificado a mudar de nome e tem um prejuízo grande. Então, os contadores que trabalham conosco já têm essa possibilidade, tem uma equipe lá à disposição para fazer essa pesquisa e ele fazer com que esse cliente seja um cliente realmente que não tenha prejuízo nenhum e automaticamente ele cria valor para o cliente já no início do processo de Exatamente. abertura, né? E o contador não paga nada por isso, né? Então é outro prêmio que a gente recebeu também por conta disso, porque a gente acaba contribuindo para que ele também faça um trabalho de excelência. É importante isso que você disse, Luísa, porque, por exemplo, a Yungo, ela resolveu nichar para o mercado contábil. Perfeito. Então, ela atende hospitais, atende sírio-libanês, enfim, grandes hospitais e atende também diversos tipos de empresas. Mas ele começou a olhar dentro da base e percebeu que tem muitos contadores dentro da base Sim, existente hoje, de aproximadamente 200 contadores. Dentro disso, a gente conversando, enfim, falou: Adriano, como é que a gente pode, né, trabalhar nesse processo? Enfim, tá. Eu falei: a primeira coisa, tem que instituir a marca Yungo dentro do mercado contábil. O mercado exato, contábil, você entender que a exato. operadora de telefonia oficial do mercado contábil é Yungo. E você sabe que desde que começou então esse trabalho, hoje o contador já adotou a marca Yungo. Sim, Hoje o contador já sim. pensa em telefonia, pensa em operadora de telefonia, ele pensa na Yungo. Excelente, isso Né? mesmo. Assim como o contador, quando ele pensa em registro de marcas patentes, ele pensa em Unielas. Exato. Isso. Tem várias empresas? Tem. Mas qual é o diferencial competitivo? Uhum. É justamente essa proximidade, essa aproximação. Aí eu reputo também muito ao nosso passado. Digo nosso porque meu e seu foi praticamente juntos ali. Verdade, sofremos Esse muito, né, Adriano? trabalho de network e É, fortalecimento da marca sim, era muito forte, era muito característico nosso. sim, A gente estava sempre nos eventos, sempre.
Ah, vai ter um jogo de bote lá, não sei aonde, 10 horas da manhã do sábado. A gente estava lá. Até hoje a gente faz Até isso, hoje, né, Adriano? Pois é. Isso não mudou. A gente está sempre junto. Mas tinha isso, vai ter a famosa feijoada do Luizinho, Pois né? é. Luiz Augusto, eu sempre Nossa. reverencio e faço homenagens a Luiz Augusto. Ele não está mais conosco fisicamente, mas espiritualmente ele está sempre conosco. Luizinho Augusto, lá de São José do Rio Preto, da contabilidade Augusto Contabilidade, né? Que hoje Que é a Flávia né? Augusto, né? E o E Juninho o Júnior. e a irmã dela também estão tocando lá o Augusto Contabilidade, mas assim, a gente sempre lembra do Luizinho, então tinha. Era lá em São José do Rio Preto. Vai ter um café da manhã que o Luizinho tá falando. A gente ia. A gente ia. Nem que fazia bate-volta. A gente saía daqui de São Paulo e ia, né? E eu lembro que a Luísa ia com uma Fiorino branca, às vezes quebrava no meio do caminho, né? Verdade, Normal. né? Quando a gente fazia evento, Eu também né? com carro velho, com Fusca, não sei o quê, quebrava às vezes alguma Adriano. coisa, a gente estava lá, né? Tantas histórias, Um né? ajudando o É outro. isso mesmo. Mas isso fortaleceu a marca da empresa que eu trabalhava e fortalecia a marca da empresa que ela trabalhava. E, evidentemente, quando ela, então, trouxe para o mercado da Unielas, continuou com esse processo e, realmente, hoje o contador, ele pensa em registro de marca, ele pensa Unielas. É verdade. E assim como ele pensa na Iungo hoje como a operadora de telefonia oficial do mercado contábil. Mas, seguindo em frente, uma aguinha para molhar a garganta. Eu também vou de água. Você sabe que aí eu vou contar uma novidade para eles, mas antes de eu contar uma novidade para eles, eu sei que tem muita gente já interessada nesse assunto e muita gente com muita dúvida que quer perguntar para a Unielas. E mandou para a Unielas, a Luísa responde. Responde. Luísa, qual o Instagram? Muito bem, muito fácil. Todas as nossas redes sociais são @Unielas com 2 L's. Só isso. @Unielas com 2 L's. Aí tudo, X, Todos. Facebook, Instagram, LinkedIn, @Unielas com 2 L's. Exatamente. Porque elas são chique, tem que ser 2 L's. Né? Então, falando nisso, nessa questão do pessoal que tiver dúvida, enfim, manda lá para a Unielas. E eu quero dizer também uma novidade. A Unielas também é parceira Iungo, e Iungo é parceiro Unielas. Né? Então a gente está fazendo um trabalho, vai ter novidades aí que vão surgir mais para frente, mas a gente está numa parceria extremamente sólida para ajudar, evidentemente, como sempre, o mercado contábil. Então, contadores, fiquem atentos às redes sociais, que em breve a gente vai lançar aí oficialmente a parceria Unielas e Iungo Unielas, para que a gente possa fortalecer ainda mais as nossas marcas e levar sempre um serviço super diferenciado, como também a Luísa disse aqui, um serviço super diferenciado para os contadores. E, evidentemente, acabamos indiretamente também nos clientes, né, dos contadores. É verdade. Então, essa parceria, né, vai longe. Inclusive, não sei se vai passar, na verdade eu vou falar uma data aqui, que evidentemente a gente é claro aqui, né? A gente está fazendo uma gravação. Mas no dia 25 de abril, dia do contabilista, eu sei que você vai dar uma palestra em Indaiatuba, não é? Pois é, lá na nossa unidade de Indaiatuba. Opa! Estão convidados. Tem mais uma unidade da Unielas? Exatamente. Vai logo mais uma. Opa! Mas aí a gente deixa para o próximo capítulo. Então já está em Indaiatuba, Unielas presente em Indaiatuba. Em Indaiatuba. Estamos com um escritório dentro do Distrito Industrial de Indaiatuba. E dia 25 a gente vai fazer uma palestra não só para os contadores, mas também para os industriais de Indaiatuba, falando sobre propriedade intelectual, como utilizar a propriedade intelectual de uma forma lucrativa nos negócios. Legal. Humanize a comunicação do seu escritório de contabilidade. Na Iungo você encontra a empresa de tecnologia que preza pelo humano. Somos especialistas em PABX virtual, onde você usa o poder da sua voz para aumentar a receita do seu negócio. Tenha seu telefone fixo sendo atendido em qualquer lugar. Gravações de chamadas, direcionamento de ligações e muito mais. São mais de 60 facilidades para melhorar a comunicação do seu escritório com os clientes.
a voz da contabilidade. Bom, então fiquem atentos, não sei se vai dar tempo até lá. Se não der tempo, você vai ver aqui que já teve o evento e vai ter um outro evento também, me parece, para o mercado dos industriais lá Sim, vai ter uma feira. Uma feira. Lá em Indaiatuba vai acontecer uma feira chamada FEIND, que é uma feira FEIND. totalmente voltada para os industriais. Nós estamos com um stand lá, junto com o Hub, que nós fazemos parte, e estaremos lá também do dia 20 ao 23 de maio. São 4 dias de feira. Legal. Mais de 5.000 industriais, enfim, então vai ser realmente uma feira que vai mexer com o mercado de Indaiatuba e região. Legal, legal. Então logo também tem mais novidades, outra unidade da Uniela surgindo por aí. Já surgindo aí, né? a gente deixa para o próximo. Tá no forno. Para o próximo podcast a gente traz aí a terceira unidade. Eu costumo dizer, parece aquela torta da nossa avó, né? Ela faz a torta já está pronta, ela está ali em cima da mesa só esfriando para a gente poder... Para a gente poder trazer aí as novidades. Exatamente. Então, ó, fiquem de olho, atentos aí, @Unielas com 2 L's. 2 L's, isso que vai ter novidades aí. Mas outra coisa que eu queria perguntar para você, Luísa, que às vezes a gente fala de marca e esquece que tem um monte de coisa relacionada a isso. Sim. Então, não é só uma marca. Exato. Eu posso registrar, por exemplo, uma letra de música, Exato, uma receita de bolo, claro. uma patente Sim, sim. de algo que eu invente lá, né? Inventei a roda lá e vou lá e faço a patente disso, enfim. Então, ou seja, é mais abrangente essa questão, não é só simplesmente registrar uma marca. Não, a gente fala registrar a marca porque é o item da propriedade intelectual industrial que está mais ligado aos contadores, porque são os nomes das empresas, os nomes dos produtos e afins, né? Então, acaba fazendo um pouco mais parte do dia a dia dos contadores. Mas quando a gente fala de propriedade industrial, propriedade intelectual, é mais amplo. Então, nós temos, por exemplo, a questão de aulas que podem ser gravadas, que podem ter apostilas, etc., e que está muito em alta, de infoprodutores, enfim. Existe um material aí que alguém criou, e isso pode ser feito direito autoral, com tranquilidade. Nós falamos também de patentes, nosso carro-chefe lá também é patentes, a gente trabalha muito com patentes lá, principalmente para as indústrias. Então, qualquer inovação que você faça em alguma coisa que seja física, então, de repente, uma ferramenta, uma máquina, um medicamento, enfim, que houve uma inovação, você pode ser proprietário dessa inovação, ter a exclusividade sobre essa inovação. E como que você tem legalmente essa exclusividade? Fazendo um registro de patentes. Gente, mas eu não sei como começar, onde começar. Não se preocupe, porque quem tem que se preocupar com isso são os profissionais que vão tomar conta disso. Então, as nossas profissionais, elas já estão acostumadas a entender qual é o projeto do cliente e se cabe uma patente, se cabe uma marca, se cabe um desenho industrial. Então, de repente, o cliente chegou para a gente com uma inovação que ele fez e ele não sabe por onde começar. Nós vamos fazer absolutamente tudo para eles. Nós temos engenheiros para fazer tudo para ele. A única coisa que o cliente precisa nos entregar, logicamente, são os detalhes técnicos daquela inovação, né? Porque só diz respeito a ele. Mas uma vez que ele entrega esses detalhes, a gente faz todos os relatórios, todos os desenhos técnicos, todo o trâmite, a gente entra com o processo, entrega o documento pronto para o cliente, para que ele possa trabalhar com tranquilidade. Não tem dor de cabeça nenhuma. Não tem dor de cabeça nenhuma. E todas as exigências que acontecerem, nós é que estaremos acompanhando e estaremos, de repente, mandando documentações, o que for solicitado lá, executando. Então, o cliente ele não tem dor de cabeça, não só com a patente, quanto com a marca também. A marca é a mesma coisa. Se chega uma marca para a gente que não tem condições de registro, nós falamos para ele que não tem condições técnicas de registro e o que ele precisa fazer para que aquela marca dele possa ter essas condições, para que ele possa ter a exclusividade que ele precisa, para que ele possa ter o registro que ele precisa também. Uma outra dúvida que surge bastante, na verdade, muitas empresas, por uma certa ignorância, acabam até nem fazendo. Por quê? Porque existe aquele estigma, né? Alguém um dia disse... Para registrar uma marca é caro. Sim, Embora seja uma pergunta subjetiva, porque o que é caro, né? Sim. Tem gente que não é caro uma determinada
valor e tem gente que é. Sim, Então é muito subjetivo. Mas tá. o pessoal fica aí, às vezes não vai nem atrás, porque acha que é muito caro, né, para se fazer isso. Então, o que taxa tem que se pagar? Como é que funciona mais ou menos esse processo burocrático? Só para as pessoas entenderem que não é tão um bicho de sete cabeças assim. Não é, Adriano, não, já foi muito caro. Quando a gente não tinha sistemas tecnológicos que nos ajudavam, enfim, que a gente precisava daquela imensidão de pessoas para poder acompanhar, tinha erros, porque, né, as E muito era pessoas em acabam. loco, né? Você tinha que ir lá, né, no órgão competente. Então, isso realmente encarecia o processo. Hoje não, hoje nós temos tecnologia de ponta, nós trabalhamos com tecnologia de ponta no escritório, com inteligência artificial que acompanha os processos e passa, logicamente, para as técnicas só aquilo que precisa ser passado. Isso acaba barateando o custo. E automaticamente fica mais barato se conseguir um registro de marca. Nós vemos, e pelo que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, as pessoas que perdem a marca, ou seja, é notificado lá pelo concorrente para tirar a marca, e quando a gente fala tirar a marca, é tirar tudo, tá? Tirar o uniforme, tirar a fachada, tirar material publicitário, nisso você já vai fazendo as contas, a partir do momento que você tem que tirar tudo, você vai fazendo as contas do seu prejuízo, né? É, quando recebe essa notificação, a pessoa não tinha conhecimento, não era a questão de dinheiro, não era questão de valores, não era nada disso, é porque ela realmente não sabia que precisava registrar a marca. Ela achava que se ela abriu a empresa e a junta comercial deixou passar, tá tudo Tá bem. tudo certo, E né? não é Não é? assim. Inclusive, existem razões sociais idênticas em estados diferentes, porque as juntas são, né, independentes. Estaduais e não estão conectados. Exatamente. Então, o que manda mesmo é quem tem o registro da marca. Então, se a pessoa tem lá, a empresa tem o registro da marca no Paraná, e eu abro uma empresa aqui, no mesmo ramo de atividade com a mesma marca, aquele do Paraná vai me notificar aqui. E não interessa se eu investi na marca, não interessa se eu fiz uniforme, não interessa. O problema é meu, o prejuízo é meu, tá? Então, geralmente, quando a gente recebe ali um cliente já nessas condições, que já está com uma notificação em mãos, para mudar de marca, que não é o ideal, né? A gente faz uma entrevista com o cliente e entende o porquê que ele deixou chegar àquele ponto. E geralmente ele deixou porque ele não tinha conhecimento. E ele sempre fala: olha, se eu soubesse que tinha que registrar a marca, eu já tinha feito antes, ou teria tentado antes. Porque se ele tivesse tentado no momento da abertura, ele já ia ver que já Sido tinha dono deferido de ou marca então e ele não teria investido, né? Então, assim, muitos prejuízos a gente pode evitar com uma simples conversa. E quem é que está na linha de frente nesse momento da abertura da empresa? O contador. tá duro. Então, numa simples conversa com o cliente, ele consegue evitar com que o cliente tenha esse tipo de prejuízo. E nós temos casos todos os dias, literalmente todos os dias, de gente que perde a marca. E aí, quando a gente vai nos procurar, infelizmente já é tarde, né? E a gente não Aliás, consegue fazer muita coisa. tem uma pessoa aí, parece que é meio pobrinho, o tal de Mark Zuckerberg. Não, olha, Ele vai ter um problema sério aqui no Brasil, não vai não? esse ano não foi um ano muito bom para ele, né? Não, enfim, né? Vamos lá. Sobre a marca Meta, né? É, Você diz. Eu fiz até um post sobre isso. Muitas pessoas me marcaram sobre isso, porque realmente de uns 2 meses para cá virou um burburinho, né? Vou explicar para você o que houve aí nesse isso. caso. A marca, quando você vai lançar uma marca num determinado país, você tem que registrar a marca naquele Naquele país. país. Ok? Não é porque você é uma empresa multinacional que você tem, né? A não ser as marcas de alto renome, mas aí já é uma outra Que já, questão, um outro por processo. exemplo, a Nestlé, que é mundial, enfim, aí Exatamente. O McDonald's, Carrefour, etc. Eles já têm já uma proteção de alto renome que nós chamamos. Eles têm proteção no mundo todo, em todos os ramos de atividade. Aí já é uma outra coisa. Agora, independente do porte da empresa, quando ele vai entrar num determinado país, ele vai ter que registrar a marca naquele país que ele está entrando, tá? Quando eles lançaram a Meta, uns 3 anos atrás, 4 anos, não sei se foi antes da pandemia ou depois, acho que um pouquinho depois da pandemia, né? foi. Até uns 3 anos, eu acho. Eu acho que foi depois da pandemia, que É, aí já veio aquele negócio de metaverso, mamamá, aquela coisa toda. isso. É, isso mesmo. É, Quando eles lançaram a marca Meta, que eles entraram com essa marca no Brasil, o que que aconteceu aqui? Já tinha uma empresa com essa marca Meta com registro desde 2008. Uma empresa de tecnologia tecnologia, também.
tá? Ou seja, o mesmo ramo de Mesmo ramo de atividade, atividade. tecnologia. E mesma classe, né? Tem aquelas Nas classes, mesmas enfim. classes, etc. Enfim. O que geralmente acontece nesses casos, Adriano? Geralmente é uma empresa que vem de fora, principalmente dos Estados Unidos, porque eles levam muito a sério essa questão de marca e propriedade intelectual. Quando eles vêm para um país e chega aqui, já tem dono da marca, eles tentam comprar a marca. Sim. Isso é muito comum. Aí eles compram a marca do Brasil, enfim, e a pessoa, o concorrente continua trabalhando com uma outra marca, enfim, Sim, adota uma outra segue a marca vida e vende, tá? e vende aquela marca. O que acontece aqui, que a gente vê, aqui e os nossos colegas veem no mercado, é que essa empresa que já tinha a marca Meta no Brasil, também era uma SA, era uma empresa grande. Para ela não interessava vender. Não sabemos se houve essa oferta de compra, Sim. né? Não sabemos, né? Mas Mas, porém, é que eu uma passo empresa para que não estava vocês precisando. é o que é usual, É. né? É o que é usual. É muito mais fácil você comprar a marca aqui do que ficar brigando. Porém, essa empresa também é uma empresa grande. É uma empresa SA. Então, não é uma empresa assim de um dono só que ele decide vender a marca por, sei lá, 80 milhões, 100 milhões. Não é assim. Uma SA é uma empresa de capital aberto. Então, ela não toma decisões de vender ou não vender a marca. Ao contrário, ela tem responsabilidade de zelar por aquela marca, porque aquela marca não pode perder valor, porque tem os acionistas ali também fazendo pressão. Aí, o que que aconteceu? Essa marca brasileira, Meta, registrada desde 2008, olha o tempo, ela entrou com uma ação judicial contra o Meta do nosso amigo Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Aí virou briga de cachorro grande, né? Então, teoricamente, ele não pode usar Vamos a lá. marca no Brasil. Usar Instagram é uma coisa. Agora, Agora, a marca Meta, que é a razão agora, social. agora vamos para os trâmites jurídicos. Hum, Em São Paulo, o juiz determinou que o Mark Zuckerberg tirasse essa marca e não utilizasse a marca, ok? Tinha 30 dias para tirar essa marca. Então, em primeira instância, a empresa brasileira ganhou. Porém, eles entraram com o recursos. recurso. E o que está alegando no recurso? Que existem muitas pessoas, empresas, etc., que já utilizam a marca Meta. Então não dá para eles tirarem de uma hora para outra. Você imagina se sai o Instagram hoje, se sai o Facebook hoje Então. do ar, Adriano. Pois é. Então existe um bem maior, que é o social, que é o Muitas vezes social. o juiz leva em conta muita coisa também. Aí o relacionada a desembargador, isso. ele indeferiu esse ganho em primeira Esse ganho em instância. primeira instância. E agora está aí e não sabemos os trâmites, né? Daqui para frente a gente vai acompanhando e quando tiver Isso. novidades a gente E traz em acompanhe primeira lá mão. no @unielas, com 2 L's, Com 2 L's, por para que vocês favor. possam ter notícia. Uma outra, É isso eu acho que é aí. interessante também, aí eu não sei, eu li algumas coisas na época e tal, mas não sei Tá. se você está muito a par ali daquela situação, mas só para as pessoas entenderem. Logotipo. Logotipo também tem que registrar, Sim, sempre. né? Sempre. Faz Porque parte da marca. faz parte da marca. É. E eu me lembro que recentemente o Itaú mudou a marca, Ah, sim. o logotipo, né? Exato. Mudou o logo. É. E quando eu vi o logo do Itaú, eu falei, nossa, é o logo do Inter. Todo mundo falou a mesma coisa. Foi o logo do Inter. Uhum. Eu não sei se aconteceu alguma coisa nos bastidores, Não. mas assim, em pouco tempo o Inter mudou o logo, Sim, ok. né? Então agora eu não sei. Bom, vamos lá. Os bastidores não sabemos, tá? Mas é muito importante que as pessoas saibam que aqui no Brasil existem algumas diferenças quando a gente fala de identidade visual que existe nos Estados Unidos, na Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente consegue proteger da propriedade de uma cor, de uma tonalidade, tá? No Brasil, não. Então, se eu quiser lançar um banco laranja, eu posso lançar um banco laranja. Mesmo o Itaú já Mesmo tendo, já. né, toda essa referência do laranja, etc. Então, assim, quando o Itaú ele tira um pouco do azul e vem pro total laranja, ele pega, né? E como começa com I Sim. também, né? Aquela coisa toda, ele ficou muito parecido mesmo. Isso aí é uma coisa muito subjetiva, mas, né, no nosso entendimento ficou muito parecido. Então, assim, o que aconteceu nos bastidores? Não sabemos. O Itaú estava fazendo alguma coisa de errado? Também não. Também não. E se tivesse alguma coisa, teria acontecido algum tipo de ação, enfim, por trade dress, que seria uma outra vertente da propriedade intelectual, que também não houve. O que Então, provavelmente deve ser um acordo entre acho cavalheiros. que deu tudo certo, tá tudo ok. Foi um acordo entre cavalheiros, o Inter foi lá e
e colocou aquele branco, E, né? Parecendo um lequezinho, enfim, e aí todo mundo dentro do faz o seu logo rebranding. é, E quer queira, quer não, Adriano, se você for parar para pensar de uma forma fria, é, conforme há uma viralização de algum tipo de comentário desse tipo, a outra marca também fica em também evidência, fica, exatamente. né? Então, de Os dois repente, ganham, né, na verdade. ganham. O Itaú todo mundo já conhece, já é uma marca notória, já tem alto renome, tudo isso. De repente, aquela outra marca que é conhecida, mas nem todo mundo conhece, quando começa a viralizar esse tipo de comentário, as pessoas começam a ver, eu nem sabia que existia essa marca, deixa eu ver. Ah, deixa eu dar uma comparada. Então, quer queira, quer não, acaba sendo positivo para aquela marca que está viralizando com algum tipo de comentário. Aliás, Itaú e Inter, se quiser mandar o jabá, fica tranquilo, que a gente divide aqui com a Unielas. Nós somos correntistas, aí, por favor. Então é isso. Então tem muitas coisas interessantes sobre marca. A marca Veja também, daquele de calçado, que é o Vert no Brasil, Sim, sempre foi Vert. Quem não tem um calçado Vert, né? é. Sempre, sempre. Só que no mundo todo, ele era Veja, a marca era Veja. E o que Eu vi que agora é, assumiu a marca Veja no há Brasil. pouquíssimo tempo. O que que aconteceu aqui é muito. Eu também postei nas nossas redes sociais sobre isso. O que que aconteceu? No mundo todo ele já era Veja. Só no Brasil ele era Vert. Mas por que que ele era Vert no Brasil? Porque quando ele veio para o Brasil lá atrás, já existia já uma confecção com essa marca Veja Hum, registrada. Nós não sabemos se houve uma oferta de compra lá atrás e não houve um acordo. Eu imagino que sim, que é o comum do mercado. E não houve o acordo, porque quem é o dono da marca sim. decide se vai vender ou não. Passaram-se os anos, ele adotou uma nova marca aqui, porque também ele não ia deixar, né, esse mercado brasileiro, né, desperdiçado, então eles adotaram a marca Vert aqui. Então só no Brasil era Vert, no restante do mundo, veja. E em 2022, segundo as nossas pesquisas internas, nós vimos que houve uma transferência de marca da empresa brasileira Tá. para a empresa internacional. Não sabemos se houve uma compra, e se houve um acordo, enfim, não sabemos o que aconteceu. Só sei que houve uma transferência, saiu da empresa brasileira e foi para a empresa internacional. Aí, depois de 2 anos, acredito que fazendo todo esse planejamento de Sim, marketing, de rebranding, eles lançaram agora em 2024 a marca Veja, e aí fica em congruência com o mundo o todo, a mundo mesma todo. marca no mundo inteiro. Pois é, vejam que são vários detalhes. Por isso, precisa-se de um especialista. E no caso, É. a especialista é Luísa Caldas, da Unielas e todo o seu staff, todos os suas colaboradoras, que fazem com certeza um trabalho excelente. É claro que as minhas marcas estão Isso. nas mãos da Unielas e também a marca Yungo está nas mãos da Unielas. Então acho que o tempo passa rápido, né? Muito. O papo é tão Já está gostoso, né? chegando ao fim. Ó, já estou escutando. Ah, ó, O papo é tão bom, já estou né? escutando lá. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença, Luísa. Obrigada, Acho que foi extremamente esclarecedor obrigada. e, acima de tudo, as pessoas entenderem, né, esse processo de Uhum, que é importantíssimo. ok. Não é uma coisa que pode deixar de lado. Ah, daqui a pouco eu faço, depois eu faço. Porque às vezes um detalhe de uma diferença de 5 dias pode dar um prejuízo enorme aí. Porque normalmente é isso que a gente estava falando. Você sai fazendo tudo, o É. uniforme, tudo e tal, e depois você vai registrar a marca. Aí o que você faz com aquilo depois? Não, Né? Eu fico justo. pensando na marca Vert aí, que esse monte de tênis que ainda tem a marca Promoção. Vert, né? Vai entrar tudo em Enfim. promoção. Então, mais uma vez eu Ah, agradeço. obrigada. O canal está à Ah, disposição. Você sabe quando obrigada. você quiser, você pode voltar. Obrigada. Porque além de você ser uma parceira, você é uma amiga, Obrigada. né? A gente se conhece há tanto tempo. Ah, que Então a casa é sua, o programa é igualmente. seu. Quando Ah, você precisar, é só dizer: Ô Adriano, deixa eu voltar aí, eu quero falar um outro assunto aí, sem vamos problema nenhum. conversar, né? Que legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Em nome da Unielas, eu agradeço a todos vocês que estão assistindo. Coloco a Unielas à disposição de todos vocês. A vida do contador não é uma vida fácil porque tem tantas obrigações. Então, o que diz a propriedade intelectual, que é tão importante para o seu cliente, saiba que você tem uma equipe lá para te ajudar a conversar com seus clientes e fazer com que eles não tenham prejuízo simplesmente por questão de desconhecimento ou de não saber da importância do registro da marca. Então, a Unielas está lá sempre à disposição de vocês.
Legal. Mais uma vez, Adriano Santos apresentando a voz da contabilidade com o patrocínio master da Iungo, a operadora de telefonia oficial do mercado contábil. Fique ligado que em breve teremos mais episódios do programa A Voz da Contabilidade.